Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, que alegria estarmos juntos aqui nessa tarde, né? Nesse encontro de formação, em que o Senhor nos concede a graça de aprender cada vez, né, um pouquinho mais, cada vez que nós nos abrimos ao querer de Deus, mas nós vamos aprendendo com esse mestre, né? Esse é o tema que nós vamos trabalhar agora à tarde, né? O Jesus, o Senhor e mestre, né? Então nós estamos nessa apostila 2, né, do módulo básico, Jesus, Senhor e mestre e vida no Espírito. Então, eu me chamo Zélia, né, e é uma alegria muito grande fazer parte dessa família Renovação Carismática Católica, filha desse Deus maravilhoso, Deus Altíssimo, né, que nos chama, que se assemelhou a nós, para que nós pudéssemos ter essa vida com Ele. Então, isso é maravilhoso. E pode passar aqui. Como nós já estamos nessa segunda, né, nesse segundo momento, nós vamos agora então ver, né, sobre esse Jesus, o mestre, né? O mestre, quem é o mestre? É Jesus. Jesus é o mestre dos mestres, né? Então, nós vamos aprendendo com o mestre essas maravilhas que a Cida trouxe para nós do senhorio de Jesus, da igreja, dos documentos da igreja, né? Do catecismo, tudo isso o Senhor vem nos ensinando com essa alegria, com esse amor, com esse entusiasmo, para que nós vamos a cada momento nos assemelhando a Ele. Assemelhar ao mestre é aprender com o mestre. Então é assim que nós estamos aqui hoje, né? Nós vamos viver esse momento. Então, quem é Jesus? Jesus, o mestre, é aquele que ensinava no templo, aquele que o povo seguia e se maravilhavam com suas doutrinas, né? Porque ele ensinava com autoridade. Então é isso que o Senhor é, esse Jesus, esse mestre por tudo isso, né? Por essas qualidades. Ele ensinava no templo, ele maravilhava as pessoas com a doutrina que ele trazia, porque ele ensinava com autoridade, e é aquele que ensinava também com a sua vida. Então é assim que nós somos chamados a ser, né? Nos assemelhar ao mestre é caminhar, viver, seguir os exemplos do mestre. Então, como eram os ensinamentos de Jesus, né? O ensino de Jesus, ele não acontecia apenas pelas pregações. Não era só quando Jesus estava pregando que ele ensinava, mas ele ensinava com os seus gestos, com o seu jeito de olhar, com o seu jeito de acolher, com as suas atitudes, né? Jesus ensinava por meio das suas escolhas. Quando ele escolheu os apóstolos, né? Ele escolheu, e ali ele já nos ensina que ele não escolheu os melhores. Ele nos ensina porque ele nos escolheu assim como nós somos, né? Ele nos amou primeiro assim como nós somos. Então toda essa atitude de Jesus vem nos ensinando que é dessa forma, com essa humildade, que nós vamos seguindo e caminhando, seguindo esse mestre que é Jesus. Então as suas escolhas, as suas renúncias, né? Então Jesus a todo tempo ele renunciava ao malvado, ele renunciava àquilo que não agradava a Deus. Ele era Deus, mas ele ao mesmo tempo ele era o homem, né? Jesus, a sua natureza, Deus e homem. Então ele tinha que fazer também as renúncias. No momento em que ele estava ali no deserto, né, em jejum, uns 40 dias, quantas renúncias a Satanás, as vozes ele teve que fazer naquele momento. No momento em que ele estava com fome, em que ele estava ali já cansado, né? Quantos dias ali sem comer, em oração, e o inimigo de Deus, ele conhece as nossas fraquezas,
Ele conhece as nossas fragilidades, Ele sabe a hora que eu vou poder ter uma quedinha, que eu vou escorregar, e assim Jesus, Ele vem nos ensinar, que é para esses momentos que nós precisamos fazer, né? Ter autoridade de dizer ao demônio, não, se afasta de mim. Jesus nos ensina isso, né? Então, esse é uma forma que Jesus nos ensina a ter força de lutar contra o inimigo de Deus. Então, precisamos assumi-lo como nosso mestre. Como nós vamos assumir Jesus como nosso mestre? Nós devemos enxergar em Jesus, não que Ele não só o Deus, Ele não é só o Deus onipotente, onipresente, né? Ele participou da criação do mundo, mas também Ele é aquele que veio para nos tirar da escuridão, né? Então, assim, quando nós assumimos que Jesus é esse Deus, que se fez homem, e que veio para nos tirar, Ele veio como luz do mundo, para nos tirar das trevas, nós estamos assumindo Jesus como nosso mestre. Quando nós reconhecemos isso, que sem Jesus, sem a luz que é Jesus, nós vamos perecer, nós estamos assumindo Jesus como mestre, né? Então Ele veio nos revelar Deus para nos mostrar quem nós somos. Quem nós somos, meus irmãos? Esses pequenos, pobres, miseráveis, que sem Deus só vamos cambalear e cair em câmara lenta e não vamos levantar, né, Cida? A Cida esqueceu de falar, depois a gente fala esse pedacinho que ela esqueceu da partilha. Mas assim, quando nós assumimos Jesus como nosso mestre, nós vamos reconhecendo essa grandeza de Deus na nossa vida. Então isso nós precisamos estar sempre trazendo no nosso coração, né? Pedindo mesmo esse direcionamento de Deus para perceber se nós estamos assumindo Jesus como nosso mestre ou se nós estamos nos distanciando do mestre, né? Então somos chamados a estar diante dele de coração aberto e assim procedermos trilhando um caminho de crescimento e santificação que nos leva à missão e à salvação. Então não tem como nós nos perder se nós assumimos Jesus como nosso mestre. Cada vez que nós sentimos, nós percebemos que nós estamos caindo, que nós estamos perecendo, que estamos nos perdendo, vale a pena voltar, parar, pensar, é o sinal, né? Sinal do trânsito. Pare, pense, o perigo está chegando. Nós precisamos estar fazendo essa comparação. Como está a minha vida? Eu estou assumindo Jesus como meu mestre ou eu estou me afastando do mestre que me ensina? Somos chamados também a imitá-los, meus irmãos. Imitar Jesus vamos ler junto? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavra da salvação, porque isso aí, né? Glória a vós, Senhor, porque é o Evangelho do Senhor que está nos falando isso. Se nós queremos imitar Jesus, devemos lavar os pés dos nossos irmãos. Aquele pezinho cheio de chulé, né? Aquele pezinho sujo, aquele pezinho cheio de caracas, né? Com humildade, assim como Jesus não olhou para os discípulos e falou, não, eu só vou jogar uma aguinha e você esfrega a mão, não. Jesus fez questão de lavar, de pegar o pé ali de um por um, porque
Se Jesus não lavasse os pés deles, eles não iriam fazer parte. E aí o que disse Pedro? Senhor, então me lava por inteiro. E é assim que nós devemos ser. Imitar Jesus é isso, né? É caminhar como o mestre, fazer as coisas que o mestre nos ensina, ter essa humildade, acolher o nosso irmão com a sua limitação. O nosso irmão que muitas vezes ele fala só bobeira, mas eu preciso aprender a escutar esse irmão e poder no momento certo ajudá-lo, né, a caminhar também naquele caminho que ele precisa caminhar. São os da nossa casa, principalmente os nossos, né? Precisamos aprender a ter humildade, porque Jesus não te colocou, não me colocou ali naquele meio por acaso. Ele sabia que eu iria precisar daquela família para chegar no céu. Isso é imitar o mestre. Nos ensina também São Paulo, né? Nos ensina São Paulo lá na carta aos Filipenses. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que está ocupando os nossos pensamentos, né? O que tem ocupado os nossos pensamentos? São isso que São Paulo nos traz, né? Então, muitas vezes, nós vamos permitindo que os nossos pensamentos, a nossa mente, vão sendo ocupada com tantas coisas, né? Tantas preocupações do dia a dia, tantas ocupações que vão entrando na nossa vida e vai ocupando o tempo, o espaço, e Jesus já não tem mais espaço na nossa vida. Porque nós vamos permitindo que aquilo que não é, né, que não faz parte desse contexto, como nos diz São Paulo nessa carta aos Filipenses, ocupe o lugar que não é dele, né? Que é puramente de Jesus. Então, nos ensina o mestre com essa palavra, né? Sendo assim, em cada momento de nossa vida, nós precisamos questionar. Diante da situação que eu estou vivendo, que você está vivendo, qual é o questionamento que nós devemos fazer? Jesus tomaria essa decisão? Jesus faria isso? Jesus daria essa resposta? Né? Jesus buscaria isso para a vida dele? Então, aprender com o mestre é estar nos espelhando ao mestre em todos os momentos da nossa vida, porque nós somos no nosso dia a dia sendo ensinado a todo momento, porque tudo que me acontece favorece, se a Deus não aborrece, né? Tudo acontece. Nós precisamos ter essa ligação, né? Se tudo aquilo que está me acontecendo de ruim, eu souber olhar naquilo e falar assim, se Deus me permitiu isso, Deus também vai me dar a graça de sair dessa situação, aprendendo a saber lidar com essa situação. Então, muitas vezes, nós nos encontramos de pés atados, mãos atadas, porque tiramos os olhos do mestre. Tiramos os olhos do ouvido, os ouvidos do mestre, né? Então, assim, nós vamos nos perdendo com tudo isso, porque as vozes do mundo começam a falar mais alto e tomar o espaço, né, daquilo que era o espaço que deveria ter sido guardado, reservado por meio da oração, né? Por meio dessa louvor, desse agradecimento, nós vamos preenchendo tudo isso com a murmuração, com a reclamação, com tudo aquilo que vai apenas me fazer denigrir cada vez mais, né, diante de Deus, as minhas forças, e o inimigo de Deus, que se alegra com tudo isso, começa a tomar um espaço maior e tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. Então, aprender, imitar o mestre, caminhar com o mestre, e tudo isso nós precisamos, como a Cida trouxe muito bem, por meio da palavra de Deus. O Senhor nos fala a todo instante, a todo momento. Se você quer escutar o que você deve, reze uma Ave Maria e peça, Senhor, fala comigo nessa situação. Tenha certeza. Como Deus fala, né, irmãzinha?
como Deus vem direto naquela situação e fala, ó, se acalma. Se acalma. Somos chamados a segui-lo. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Como já disse, como a palavra nos ensina, né? Aquele que me segue não andará nas trevas. Se nós seguimos o Mestre, nós vamos estar sempre na luz. Ao perceber que as trevas estão começando a entrar, é ter essa esperteza, né? De Jesus. Para trás. Afasta-te de mim. Né? Mesmo que venha um elogio, né? Se aquele elogio está vindo para me tirar da presença de Deus, para mim vai descer de uma forma que vai me inchar, afasta-te. Né? Então, tudo isso é, né, seguir Jesus da maneira que nós precisamos, né? Colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou, agir conforme a sua doutrina, obedecer os seus ensinamentos, seus mandamentos e nos despojar de nós mesmos e ir onde Ele nos conduz. Nos diz o Catecismo da Igreja Católica nesse parágrafo, a Igreja nos ensina que é preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é essa, seguir Jesus. Né? Pode passar. Então, seguir Jesus é aceitar essa cruz, né, que nos é imposta, né? Aceitar a própria cruz, né? A nossa cruz de cada dia. Né? Quando nós percebemos que a nossa cruz está pesada demais, vamos abraçá-la. Porque a partir do momento que eu abraço a minha cruz, ela se torna mais leve. Porque eu aceito ela, né? Eu acolho a minha cruz. E aí isso vai favorecer a meu favor. Né? Então, seguir Jesus é aceitar a própria cruz. Disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Disse também Jesus, renunciar a si mesmo não significa desprezar a nossa vida. Quando Jesus diz renuncie a si mesmo, não quer dizer que nós precisamos deixar a nossa vida, deixar nossos afazeres, deixar a nossa família, como nos trouxe a Cida, deixar o nosso casamento, deixar o nosso trabalho, os nossos estudos, não é isso, mas levar Jesus para dentro de tudo isso, né? Viver Jesus, caminhar com Jesus, estar com Jesus. Isso significa renunciar a tudo aquilo que me afasta dele, mas não aquilo que eu possa me aproximar de Jesus e que Jesus possa estar junto comigo aonde quer que esteja. Porque aonde Jesus não pode estar, é aonde eu não posso estar. Amém? Então, deixar de lado nossos apegos e coisas, né? Bens que passam, as más paixões e nossos caprichos exagerados. Então, tudo isso é que nos impede de estar, né, diante de Jesus como Jesus nos quer. Então, precisamos sim renunciar a todas essas coisas, né, e viver somente aquilo que Deus nos quer para cada um de nós. Pode passar? Disse Jesus ainda, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Então, de que adianta eu ganhar tudo e ao mesmo tempo perder tudo? Então, de que vale ganhar o mundo inteiro se eu não tenho o que é necessário? A minha salvação, né? Então Jesus deixa claro que ele virá na sua glória e recompensará a cada um segundo as suas obras. Então é importante que nós revivemos, né, tudo isso e trazemos clareza, né, do Espírito Santo para a nossa vida, para estar sempre nos mostrando o que ainda está ocupando, né, esse lugar, o que ainda está me afastando de Deus, né, daquilo que Deus quer, que está me fazendo me perder. Então tudo isso é necessário que nós estejamos sempre observando. É o ensinamento do Mestre para nós, né?
Não adianta eu ganhar, eu ter trabalhos, eu ter fama, eu ter riqueza, eu ter tudo, se eu não tenho o principal, que é Deus na minha vida. Nós nos tornamos discípulos de Jesus à medida que imitamos e o seguimos, que atendemos o chamado e o ensinamento de amar o próximo, viver a caridade, viver a oração e a vigilância, viver a fé e professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Somos chamados também a ser discípulos e missionários, pois o discípulo e a missão caminham juntos na vida do fiel. Para imitar Jesus, precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer suas ações, pensar como ele pensa, conhecer seus critérios, suas referências e valores, né? São Jerônimo, ele nos fala, né? É uma palavra de São Jerônimo, né? Não dá para dizer que conhecemos Jesus se não lemos a palavra de Deus. Como conhecer? Porque se o nosso diálogo com Jesus é por meio da palavra, por meio da oração, né? Então, em São João nos diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Então, a fé vem pela palavra, pela escuta da palavra, né? Por isso a importância de lermos a palavra de Deus. Estamos sendo moldados pela palavra de Deus. Aquilo que a Cida trazia para a vida dela é o que o Senhor está fazendo nesses últimos tempos, nos ensinando, nos moldando, nos ensinando a ter amor pela tua palavra, nos ensinando que sem a palavra de Deus nós não vamos conseguir caminhar, não vamos conseguir vencer. Enfim, a fé vem por meio da palavra, da escuta da palavra, né? Então, na construção dogmática, nesse documento, nos diz a igreja, né? É tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da igreja, alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Nos diz São Paulo VI, né? Nos diz esse ensinamento. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e para formarmos na justiça. Deus fala conosco por meio da sua palavra. A leitura da palavra de Deus deve ser feita sempre acompanhada de oração. Não é um livro qualquer a palavra de Deus. Não podemos ler a palavra de Deus como se fosse qualquer livro de história, né? Qualquer livro, não. Por meio da oração. Porque o Pai está nos céus, Ele vem amorosamente falar conosco. A igreja nos oferece esse precioso método para nos orientar, que é a Lectio Divina, né? A leitura orante da palavra, né? Um método que ele vai ser apresentado mais para frente, né? No outro módulo, que vamos estar trabalhando, né, Viviane? Então vai ser ensinado esse método, em que nos favorece a forma de orar, né? O tempo, o momento de cada coisa, para que nós possamos viver tudo isso, né, que o Senhor vem nos ensinar.